Sabe qual é o maior erro de quem começa a vender tanto na Shopee, TikTok Shop ou outra forma de renda extra? Não é ter um vídeo ruim, não é escolher o produto errado. Na verdade, gente, é continuar aumentando o faturamento e mesmo assim ficar sem dinheiro. E foi isso que eu passei na minha jornada. Então, se você quer entender um pouquinho sobre isso, já fica nesse vídeo. Quando a gente começa a ganhar um dinheirinho ali com renda extra, seja com Shopee, TikTok Shop ou qualquer outra modalidade de marketing digital, a primeira sensação que dá, gente, é de vitória. É de realmente ver que, poxa, todo aquele papo que muita gente fala na internet, ele é real e ele acontece mesmo para pessoas comuns, assim como eu. Mas qual que é a grande questão que acaba sendo um probleminha? É que o aumento do faturamento não necessariamente gera uma melhoria na vida financeira. Então isso pode ser uma questão. Você pode ter um faturamento maior, mas ainda continuar no mesmo estágio que você estava antes, que fez, na verdade, te incomodar e você buscar uma nova fonte de renda ou uma renda extra. E qual seria o erro envolvendo isso? Então, na prática, eu listei aqui, tô com a minha colinha, mais ou menos 5 erros. Então, o primeiro erro é: na mesma proporção que aumenta a renda, aumenta também as despesas. Então, ao invés de você, poxa, tá aumentando o meu faturamento e dar uma segurada ali nos gastos, a maioria faz justamente o contrário. Aumentou a renda, começa a gastar muito mais. Então, aí é óbvio, né? A conta acaba não fechando. Terceiro erro, não crie uma reserva de emergência. Então, gente, não precisa ser um volume ou um valor muito expressivo, mas basicamente é um dinheirinho que você vai guardando ali. É claro, para uma emergência surreal ali, uma coisa do dia a dia comum. É claro que a ideia, né, no futuro é ter um volume maior ali de renda extra, mas você precisa começar a guardar um dinheiro. Quarto erro: a maioria não pega uma parcela, mesmo que pequena, e investe separado. Gente, não precisa ser um super investimento, mas assim, pensar a médio e longo prazo é importante. Que destino que você quer? Poxa, você quer ficar 100% dependente sempre de estar ativo? E se acontece alguma coisa com você? E se alguém fica doente, você fica doente, fica como? Então, não investir também acaba sendo um erro bem comum. O último erro: a maioria continua dependendo do próximo pagamento. Então, mesmo entrando o faturamento, ela está 100% dependente do próximo pagamento por conta dos dois erros iniciais que eu falei, né? Ela aumentou o faturamento, mas junto ela aumentou também os gastos do dia a dia. Isso não é adequado. E qual que é a minha ideia ali inicial para acabar saindo desse ciclo, né, fazer uma coisa diferente? Então, a primeira é construir múltiplas formas de renda extra. Então, a melhor forma, gente, mesmo estando no CLT ou não estando, é ter estratégias diferentes que vão pingando um pouquinho de dinheiro ali pra gente, porque isso acaba dando mais volume de pouquinho em pouquinho, aquele velho ditado, né, de pouquinho em pouquinho galinha enche o papo. Mas quando tem várias estratégias rodando, entrando um pouquinho de dinheiro de cada uma, isso é uma coisa muito positiva. Então, você tentar pensar ali logo, não tô falando isso pra quem tá começando agora, mas assim, começou, viu que tá entrando um dinheirinho, já vai fazendo aquilo em volume e começando uma segunda estratégia. Poxa, a segunda estratégia também tá dando certo? Vai fazendo a primeira, a segunda e entra com uma terceira. Porque quanto mais fontes você tiver de renda extra, melhor vai ser. Segundo, organizar meu orçamento. Então, pensar um pouco aí nessa organização funcional e pensando também, poxa, o faturamento tá aumentando, mas não aumentar muito os meus gastos ali, porque senão na prática nada vai mudar, né, gente? Investir parte que eu ganho e pensar a médio e longo prazo. Então, como eu falei, a gente não vai ser ativo para sempre. E se acontece alguma coisa? E se a gente fica doente? E se a gente não tá num dia que a gente tá afim? Né? Então, precisa pensar também nos investimentos nesse quesito, né? Hoje tem muita gente que não começa a investir porque, R$50 não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença hoje, mas se a gente vai colocando R$50 e vai aumentando um pouquinho isso de maneira gradativa, vai chegar um tempo que aquele volume não é mais R$50. Então, assim,
investir vale a pena, mesmo que com pouco dinheiro, tá? E qual que é a ideia desse vídeo, né? Então eu tô compartilhando aqui a minha jornada, tanto a minha jornada como afiliada, gerando renda extra, sou professora, trabalho CLT, mas uma jornada de uma pessoa comum, de uma pessoa real, que tá gerando renda extra, que tá também, que sempre gostei, por exemplo, de estudo sobre investimento, então tô me planejando quanto a isso. Se esse conteúdo, ele acaba fazendo sentido pra você, e você se identifica, quer acompanhar essa jornada, se inscreve aqui no canal também, tá bom? Tchau, gente, até o próximo vídeo.